Eu sou o William Coelho, apelidado Billy Saga, e nasci em 1977 na periferia de São Paulo, Zona Oeste, prematuro de 6 meses e 21 dias. Fui direto para a incubadora e já no nascimento travei uma luta acirrada com a morte e sobrevivi, consegui ganhar dela naquele momento. E aí fui para casa, cresci e virei uma criança comum da periferia de São Paulo, uma infância comum, naquela época onde não tínhamos tanta tecnologia e as crianças brincavam na rua e todos se conheciam, todos os vizinhos se conheciam pessoalmente, os pais com os pais dos amigos, enfim. E tive uma infância comum, uma família comum, e fui crescendo na periferia de São Paulo, num local onde foi muito importante conviver com aquela realidade para a formação do meu caráter. E estudando em escola pública, nunca fui um ótimo aluno, mas também nunca repeti de ano, sempre consegui colar o suficiente. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar numa oficina mecânica. Eu ia para a escola com as unhas cheias de graxa. Eu lembro que as meninas olhavam feio, achavam que eu era porco, mas na verdade eu usava aquela pasta de lavar a mão que arranca até a alma, mas a graxa da unha não arrancava. Aí olhavam feio para mim. Mas eu ali já comecei a ter contato com o universo profissional, a ganhar o meu dinheirinho e conseguir comprar as minhas coisas. Um ano depois, com 15 anos, eu fui trabalhar de office boy numa empresa de topografia. E no ano seguinte eu entrei numa instituição bancária, também de office boy, e fui ali evoluindo na carreira bancária, assistente, do assistente, enfim. E nessa época eu ia trabalhar de ônibus de São Paulo, da Zona Oeste, da periferia, até o local onde ficava o banco que eu trabalhava, e eu via no ônibus, em pé, naquele trânsito, eu via vários motoqueiros passando pelo corredor, e eu tinha o sonho de ter uma moto. Eu lembro ouvindo Walkman na rádio direto, naquela época eu ouvia aquela música do Paralamas, Vital e sua moto, passou a se sentir total, e eu sonhava em ter uma moto. Aos 17 anos eu comprei a minha primeira moto, que era uma DT 180, velha, que essa moto até já saiu de linha, de tanto fumaça que ela fazia, que ela era movida a óleo 2 tempos. A minha namorada, na época, chegava na balada cheirando óleo 2 tempos, eu não conseguia nem ficar perto dela. Mas eu tinha concretizado um sonho, comprado uma moto, eu já não pegava ônibus para ir trabalhar, e assim fui trocando de moto, comprando uma moto melhor. E nessa época eu ingressei à faculdade, prestei vestibular de publicidade. Eu já estava no terceiro ano, com aproximadamente 20 anos da faculdade, eu resolvi deixar a instituição bancária e tentar fazer entrevista numa agência de publicidade, porque já estava na hora de fazer estágio, eu estava meio de bode também da instituição, do capitalismo que envolvia, né, esse universo bancário, dinheiro, número, colaborador, onde você é só mais um ali girando a porca, igual o filme do Chaplin. E eu consegui um emprego numa agência de publicidade, e no período de transição entre sair do banco, tinha acabado o aviso prévio, e entrar nessa agência de publicidade, eu resolvi fazer um curso de computação gráfica. Na época era tudo muito novo, isso em 98, tinha poucos locais que tinham curso de computação gráfica. Eu arrumei um local na Liberdade, em São Paulo, que é na região central, e resolvi fazer ali um curso de computação gráfica para que eu começasse a trabalhar na agência de publicidade já com mais noção das técnicas de computação gráfica. E aí, indo para esse curso, numa segunda-feira, prestes a começar esse trabalho novo, já tinha saído do banco, eu sofri um acidente de moto a caminho do curso, descendo a Rua da Consolação, em São Paulo. Uma viatura da Polícia Militar, conduzida por um motorista com a carta vencida, com um capitão que autorizou que ele ultrapassasse o semáforo vermelho, sem giroflex, sem sinal sonoro, me atropelou na Consolação. E aí eu desacordei e acordei dentro do carro de resgate. A hora que eu acordei, o paramédico estava enfaixando a minha perna, e aí eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Ele falou que eu tinha tido 2 fraturas expostas na perna, e na hora eu falei, eu não estou sentindo nenhuma dor. E aí ele arregalou o olho assim, eu vi que a coisa era séria, porque ele arregalou o olho e já pediu para o motorista, o carro de resgate estava parado no local do acidente, ele já pediu para o motorista acelerar, e eu percebi que o acidente tinha sido grave.
E aí fui para o Hospital das Clínicas, no IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, e foi onde eu comecei a segunda luta contra a morte, ali, travada contra a morte, porque foram 3 meses internado no IOT, no Hospital das Clínicas, 9 cirurgias, para tentar recuperar a perna, infecção hospitalar generalizada, e aí eu tive a amputação do pé direito, hoje eu uso uma prótese, e tive lesão medular, fraturei a coluna em 3 lugares, o que 3 meses após eu tive alta com diagnóstico de paraplegia. E até então eu não conhecia nenhuma pessoa com deficiência, eu não conhecia nada sobre o universo da pessoa com deficiência no Brasil, no mundo, não tinha nenhum amigo, só pouca informação. E aí ele estava lidando com essa nova realidade, na qual a pessoa tem que começar do zero, você tem que aprender tudo de novo. E aí eu lembro que na minha casa, quando eu saí do hospital, cheguei em casa, tinha 19 degraus para subir em casa. Até então eu já sabia que tinha sido grave, sempre consciente do que tinha acontecido nesses 3 meses de hospital, essa luta para sobreviver e tal, mas você está num local, numa UTI, quando você sai, você lidar realmente com a realidade. E aí a ficha caiu a hora que eu cheguei em casa, meu pai encostou o carro na porta de casa e tinha 19 degraus para eu subir e eu não conseguia mais subir escada. Então, aquela escada que eu subia correndo atrasado de 3 em 3 degraus, eu já não conseguia subir nenhum. E aí meu pai e um amigo me pegaram no colo, subiram a escada, me carregando e me colocaram na cama. Na hora que eles me colocaram na cama, eu falei, a casa caiu. O bicho pegou, aqui que eu arrumei para minha cabeça. E aí era uma nova realidade. Daí em diante seria uma longa história, uma longa saga que eu teria que trilhar. E eu comecei a trilhar, a pagar para ver qual seria essa realidade. E aí, ao começar a conviver socialmente, novamente, eu comecei a ver no Brasil o quanto a pessoa com deficiência ela era negligenciada e segregada. O quanto arquitetonicamente a cidade é hostil e quanto atitudinalmente a cidade é hostil, o país é hostil. Porque basta você... Na minha casa já não tinha acesso, mas digamos que eu morasse numa casa térrea, bastava sair na rua que eu já ia ter problemas com a arquitetura da rua, com o transporte público, com os locais públicos. E isso faz 15 anos e até hoje a realidade é muito parecida. Mas eu comecei a ficar indignado com aquilo. E uma das formas, talvez, de elaborar o que tinha acontecido comigo foi inventar alguma moda, inventar uma estratégia. Eu falei, eu tenho que criar alguma parada, porque senão eu vou pirar, eu vou enlouquecer. Eu não posso ficar em casa e colocar essa carapuça de vitimista e que a vida acabou, porque eu não queria encarar que a vida acabou. Sim, tinha acontecido uma fatalidade na minha vida, muito grave, mas eu não podia me entregar. E tem momentos na vida que é assim. Tem hora que você tem que encarar, não tem outro jeito. Tudo bem, você chora, os amigos te ajudam, a família te ajuda, você vive aquele luto, mas o tempo vai passando, vai acabando o chazinho com bolacha em casa, que os amigos vão te visitar e falam, não, beleza, estamos juntos, está tudo bem. Quando você vê, é você e sua família, e muitas vezes só você. E nessa hora eu falei, eu tenho que seguir em frente, porque senão eu ia ficar louco. E aí eu criei, naquela época não era uma ONG, hoje é uma ONG, mas eu criei uma ação chamada Movimento Superação, na qual a gente vai para a rua, leva um trio elétrico, leva bandas, levam pessoas formadoras de opinião, convida o poder público para poder debater essa pauta. Utopicamente, naquela época, eu achava que se eu fizesse um evento desse, de grande porte, o que eu fiz? Eu fiz várias camisetas com um tema, com intuição com o intuito de empoderar mesmo a pessoa com deficiência, de uniformizar a luta dela, e pintei várias faixas com as leis que defendiam, principalmente a parte em relação à arquitetura e tal, e fui para Paulista. A primeira passeata que eu fiz tinha eu e mais 13 amigos. Eu, minha irmã, o resto era tudo amigo. Tinha um cadeirante que eu sequestrei no farol da Richama que ficava jogando basquete, e tinha um outro cadeirante de situação de rua que estava pela Paulista. Ali eu falei, fica por aqui, que pelo menos você engrossa a fileira aqui. Mas eu não desisti. Eu falei, não, tudo bem, não deu certo. No ano seguinte, eu comecei a participar de um grupo de teatro só de cadeirantes, lá em São Paulo, que é uma companhia chamada Oficina dos Menestréis, que é do Deto Montenegro, irmão do Oswaldo, e que ele se propôs a fazer uma peça de teatro com vários cadeirantes, e eu comecei a trocar ideia com a galera, que vivia a mesma situação que a minha.
e entender que o ponto de vista e a indignação deles era muito parecida com a minha. Todos viviam o mesmo veneno quando queriam sair para a rua e se reabilitar. A sociedade era hostil, igual para todo mundo. E a gente começou a se identificar com essas ideias e eu retomei essa proposta. E aí eu, mais alguns amigos desse grupo e mais alguns outros amigos que não tinham deficiência, resolvemos novamente tentar fazer essa passeata. E na época a gente tinha uma amiga em comum, que era a Luca, locutora do 89, que fez essa parceria e a gente conseguiu uma grande divulgação. Então, em 2004, a gente conseguiu fazer a primeira passeata mesmo grande, de superação, aproximadamente 5.000 pessoas na Avenida Paulista. E a gente faz sempre próximo ao dia 3 de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta da Pessoa com Deficiência. E a gente fez um ano, a sociedade, as pessoas do segmento olharam e falaram: quem que é esses maloqueiros na rua fazendo barulho, batendo panela, fazendo show, e com ninguém entendia nada, né? Como que tem um monte de cadeirante comemorando e fazendo festa? Porque a gente não queria mostrar aquele estereótipo assistencialista de que, ó, coitadinho da pessoa com deficiência. Não, a gente queria mostrar outra cara. A gente queria mostrar um evento alegre, onde a pessoa com deficiência sentisse que ela poderia sociabilizar e se empoderar dos seus direitos. E aí a gente distribui camisetas coloridas, assim, aproximadamente 500 a 1.000 camisetas por evento. Então, realmente a gente junta um batalhão na rua lutando pela mesma causa e lutando de uma forma pacífica. Quando começaram a rolar as manifestações esse ano, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, ó, no mínimo isso aponta que há 10 anos a gente vem fazendo a coisa certa, porque realmente é hora de ir para a rua. E a gente vem há 10 anos fazendo esse movimento. E aí, em São Paulo, foi se repetindo a cada ano, próximo ao dia 3 de dezembro, o primeiro sábado próximo ao dia 3 de dezembro, a gente participava, fazia esse evento e chamava a galera para a rua. Quando a gente completou 5 anos de evento, uma galera do Rio procurou a gente que queria fazer o evento no Rio. E aí a gente foi fazer um evento na orla de Copacabana, com Sérgio Lorosa, Marcelo Yuca, Alcione, porque uma das estratégias é que os formadores de opinião impunhem essa bandeira e multipliquem esse conceito, né? A gente entende que o público que é leigo, e o preconceito, muitas vezes, ele acontece por falta de informação, não é porque a pessoa é má. Ela não tem informação. Eu, quando sofri acidente, não tinha informação, não sabia o que era uma pessoa na cadeira de rodas. E a gente tem um preconceito que é o que a mídia vende para a gente, a mídia sensacionalista vende para a gente, esse estereótipo de que a pessoa com deficiência ela é inválida, ela é improdutiva. Hoje, uma pessoa que adquire uma deficiência, ela é aposentada por invalidez. O próprio nome do benefício que ela recebe, e que é irrisório, já fomenta que ela fique em casa, e que ela não saia, não venha para a rua que você é inválido, não venha para a rua que nós não podemos te atender, nós não temos condições de te atender. E a pessoa, se ela deseja voltar a trabalhar e se reabilitar profissionalmente, via regime CLT, receber os direitos, ela perde a aposentadoria. Então, declaradamente, o INSS ele quer que a pessoa com deficiência fique em casa. Ele não apoia a reabilitação profissional dessa pessoa. Mas, enfim, aí há 5 anos de evento em São Paulo, a gente foi para o Rio, e no Rio, o primeiro evento que a gente fez, a gente juntou 40.000 pessoas na orla de Copacabana. E aí foi o boom. Mas aí eu já não estava mais iludido, achando utopicamente, como no começo, que um evento iria mudar tudo e que a sociedade ia falar, é verdade, está tudo errado, precisamos mudar, que o cara da padaria da esquina fosse colocar rampa e cardápio em braille e que o mega empresário ia contratar 5% do quadro de funcionários e cumprir a lei de cotas. Eu sei que a nossa geração ela não vai ver a pessoa com deficiência e não vai criar um universo para a pessoa com deficiência que seja ideal, que seja inclusivo. Mas trabalho de formiga é importante, cada avanço ele é importante. E aí, nesse mesmo ano que a gente foi para o Rio, a gente recebeu um contato de uma pessoa da Argentina e a gente migrou o evento para a Argentina. Então, hoje, o Movimento de Superação está há 10 anos em São Paulo, esse ano ele completa 10 anos no evento em dezembro. Ele está há 6 anos no Rio de Janeiro, completamos o 6º evento agora domingo passado, indo para a 5ª edição em Porto Alegre, que futuramente também nos procurou, e também há 5 anos na Argentina, já em Santa Fé, San Justo e Buenos Aires. E com uma filial em Recife, que ainda está prestes a fazer o seu primeiro evento, e procura em contatos em outras cidades. Como a gente só trabalha com voluntário, a gente vive um momento de crescimento onde a gente precisa de mais parceiros. A gente chegou no momento que é o que a gente consegue fazer, aquela chamada dor do crescimento. Não dá mais. Ou a gente profissionaliza ou consegue mais voluntários, hoje a gente tem um hall de aproximadamente 100 voluntários, ou a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo, continuar fazendo isso e não ampliar. Hoje eu entendo
que tão importante quanto colocar 40 mil pessoas no Rio de Janeiro é conversar com uma plateia de 200, de 500, ou conversar com uma pessoa. Porque uma pessoa que eu consiga impactar profundamente, talvez ela valha mais do que 40 mil pessoas impactadas superficialmente. O nosso trabalho é de formiga, a gente continua fazendo esse trabalho em cada cidade que a gente estabeleceu essa passeata. Realmente é um momento que tem como objetivo sensibilizar a sociedade em relação ao direito das pessoas com deficiência, e isso sempre através da arte, prioritariamente da música, que é o que a gente conhece, mas é o nosso núcleo, então a gente coloca a galera para fazer um som e falar do tema, e também fomentar que a pessoa com deficiência protagonize esse processo, venha para a rua e mostre a cara. Hoje no Brasil somos 24% da população com algum tipo de deficiência, ou seja, quase 1/4 da população. Se a gente pensar que cada pessoa impacta diretamente na vida de um familiar, de um cônjuge, de um pai ou de um filho, quase metade da população sofre pela falta de recursos do país em atender a pessoa com deficiência. Ainda é muito ineficaz a arquitetura das cidades, e isso é incomum em todas as cidades e os estados do Brasil. São Paulo não é muito diferente de Florianópolis, que não é muito diferente de Porto Alegre, enfim. Ainda tem muito a ser feito. A gente ainda vive o sistema pautado nos lucros, não nos recursos. Então, a pessoa com deficiência, ela fica segregada àquele rótulo de que ela é improdutiva, logo ela não consome, se ela não consome, ela não tem que ser cuidada pela sociedade. Então, a mensagem que eu venho deixar para vocês aqui, que a gente consiga desconectar dessa imagem deturpada que a gente cria das pessoas, independente das pessoas com deficiência. Porque no passar do tempo, a nossa causa transcendeu a luta pelos direitos da pessoa com deficiência. E hoje ela busca uma sociedade mais fraterna, mais unida, mais conectada, mais em rede, como a gente viu aqui no Madalena 80. A gente busca que o cidadão que tem acesso às informações que a gente traz, ele consiga quebrar essa caixa, quebrar as paredes dessa caixa, que coloca cada um num rótulo. E seja ele positivo ou negativo, porque essa é a dinâmica social atualmente. A gente coloca a pessoa numa caixinha e cola um rótulo nessa caixa. Se esse rótulo nos agrada, a gente se aproxima da caixa. Se o rótulo não é muito bom, a gente foge da caixa. E aí a gente perde a grande oportunidade de conhecer aquela pessoa com diversas outras virtudes e defeitos e peculiaridades, e de repente conhecer uma pessoa linda além daquele rótulo. Então, a minha mensagem de hoje é: vamos desconectar dessas caixas, porque o inverso também ele é verdadeiro. A gente fica lutando para entrar numa caixa bonitinha e, no fundo, quando a gente está dentro daquela caixa, a gente não sabe se a gente está feliz, porque não é a caixa que faz da gente o que a gente é. Então, vamos desconectar dessa caixa, vamos quebrar a parede e vamos conectar as pessoas. É isso que eu tenho de mensagem para vocês. Quem quiser mais informações, movimentosuperação.org.br. Muito obrigado, boa tarde, valeu.